Já atualiza a gente em relação ao Lamine, dessa questão aí de ser convocado pela seleção espanhola, e aí depois do Barcelona vir anunciando, né, com um comunicado oficial falando da lesão, dele ter sentido ali de novo a questão do pubis, e aí ele é cortado então da seleção espanhola. Tá meio confusinha a relação Federação Espanhola e Barça? A Tati acompanha a seleção espanhola há mais tempo, né? E também os jornalistas que vão nas coletivas da seleção. Teve briga, né? Rolou uma briga na coletiva Rolou treta. de convocação, mas Qual é a só a treta? Qual é a parte. treta? A Tati vai falar. Tati vai falar. Só que só a parte do Lamine, realmente ele sentiu um problema no pubis com a seleção espanhola. Quando ele voltou, ele ficou 4 jogos fora. Ele volta a jogar uma partida como titular contra o Paris Saint-Germain. E no jogo contra o Paris Saint-Germain, deu para ver muito claramente. Ele não estava legal. No segundo tempo, o Lamine estava andando, se arrastando em campo. E foi uma questão muito mais física do que comportamental, porque eu também vi gente falando, pô, o Lamine não volta para marcar. O Lamine morreu. E aí pode ser realmente um incômodo no pubis. E não que ele não precise voltar mais para marcar, mas isso é um outro papo, tá? Isso é um outro assunto. Agora, a seleção convocou, né, Tati? E aí depois o Barcelona comunicou que ele sofreu a lesão e ficou fora, inclusive, desse jogo contra o Sevilla. Explique a treta. Tá rolando um rum-rum desde Ratinho! aquela coletiva do Hansi Flick dizendo que a seleção espanhola não tinha comunicado que o Lamine não estava bem nos jogos com a Espanha, que ele jogou tudo e que ele voltou lesionado, e aí soltou o boletim médico e o Lamine não jogou mais. Desde aquilo ali tá um rum-rum, né? E aí chega a sexta-feira, dia da convocação da Espanha, o De La Fuente chama o Lamine de novo. O Barcelona ainda não tinha divulgado o boletim médico, portanto, em teoria, ele estava apto, porque ninguém, em teoria, comunicou à seleção espanhola que ele não poderia ser convocado. Tá Logo rolando depois da tretinha, né? coletiva. Aí na coletiva se questiona em relação ao cuidado com o Lamine na última concentração, porque a Espanha falou que ele só teve um problema nas costas e, na verdade, depois se ficou sabendo de que ele tiveram que injetar um anti-inflamatório, não é fazer uma infiltração, mas injetar um anti-inflamatório para ele poder jogar o segundo jogo. Se está tentando entender a comunicação jogador com seleção também, porque o Lamine é muito novo ainda e também não se sabe até que ponto ele comunica as coisas que ele está sentindo à federação, então há um rum ao redor da comunicação. E depois a treta Federação Espanhola-Barcelona, que parece que está aberta, porque aí a seleção convoca, o Barça solta o boletim médico, que Logo o na Lamine não sequência. pode jogar logo na sequência, a seleção espanhola espera um pouco, desconvoca o Lamine, mas continua na coletiva do Hansi Flick se questionando. Então, nesse momento, a relação entre a Federação Espanhola e o Barcelona, pelo menos pelo que a gente sente por aqui, tá um pouco complicada. Eu tenho a impressão que o Barcelona quis expor um pouco a federação e não ter comunicado antes. Ah, tá bom, vocês não querem conversar com a gente? Então é o seguinte, porque já se sabia que o Lamine estava lesionado. Então, a informação que divulgaram aqui é de que o Luiz da Fuente conversou com o Lamine e que o Lamine não falou para ele que estava lesionado. Então, tem um disse que me disse, que no final das contas, eu acho que essa relação ela tá problemática e vai ser assim toda a convocação do Lamine a partir de agora. Vai ser assim, e convocações de jogadores do Barcelona, porque a Espanha desconvocou um jogador que tinha convocado para sub-21, porque o Hans Flick também disse que não estava apto. Então parece que não está existindo essa comunicação, e vai ser assim cada convocação, porque tá um rum grande em relação a isso. Então, deixa eu tentar voltar um pouco no tempo, Tati, e aí você que acompanha a seleção espanhola há mais tempo, de repente consiga trazer se isso é o normal ou está acontecendo diferente agora. Num geral, convocações, por exemplo, os clubes conversam ou a federação liga para o jogador ou para o clube e tal, e num geral o cara nem é convocado, ou normalmente é convocado e depois é desconvocado, então, porque aí o clube depende avisa. muito. As federações, o que elas têm que fazer? Elas têm que comunicar o clube quando eles decidem a pré-lista, não é na lista. Na pré-lista, as federações, e isso é uma semana antes ou 5 dias antes da convocação oficial, a federação tem que avisar os clubes. Então, o Barça sabia, em teoria, 5 dias antes, que a Federação Espanhola estava com o Lamine na pré-lista. Mas nesses 5 dias antes, o Lamine estava jogando. Jogou.
Exatamente. Então, até aí, Então, até aí, ok. Depois, por exemplo, eu vou trazer o caso do Mbappé e do Mastantuono, que saíram do último jogo do Real Madrid sentindo, e o Real Madrid adotou a seguinte estratégia: os dois estão convocados, não é uma lesão grave, com um boletim médico determinando prazo para recuperação. Os dois vão com as seleções, vão ser avaliados pelas seleções, e se não puderem ficar, voltam para o clube. Então, essa assim, por isso que eu digo que vai muito. Passa por uma relação de confiança, no fim das contas, isso, né? Vai lá, a federação avalia, volta se por exemplo. Só que com o Barcelona isso foi quebrado, né? Porque o Barcelona entende que avaliaram mal o jogador ou quiseram realmente usar o jogador mesmo que ele não estivesse 100%. E o Hans Flick deixou claro isso na coletiva. Então porque a Espanha, a Clarinha vai lembrar, a Espanha teve o Fabián Ruiz, que não estava lesionado, mas estava sentindo, a Espanha liberou ele. Ele não. O Luis de la Fuente, pelo que a gente tem de informação, não tem como característica ficar com o jogador caso o jogador não esteja se sentindo bem para jogar. Mais de um já foi liberado, não tendo um boletim médico com uma lesão grave confirmada, mas ele não arrisca o jogador. Essa história do Lamine, ela tá muito mal contada. Tem um ruído de comunicação muito grande nessa fila aí de palavras de um lado e de outro, que fez chegar nesse lugar. Mas eu já te digo, Tainá, para novembro, que tem mais uma convocação de seleção, vai ser a mesma coisa. Vai ser a mesma coisa. Treta. É isso. Tainá, deixa eu só fazer uma pergunta pro Arthur. Teve alguma crítica aí de Lamine Yamal ter sido forçado no jogo do PSG, de que porque era um grande jogo contra o PSG, ele entrou em campo sem estar, assim, poderia ter sido poupado, digamos? Teve alguma crítica sobre isso? Eu te pergunto, porque aqui eu vi alguns torcedores, alguns comunicadores assim de PSG elogiando que o PSG não forçou alguns dos seus jogadores, como, por exemplo, o João Neves, que chegou a aquecer, mas falou, não tô 100%, eu não vou entrar. E falando, e o Barcelona, e meio que falando que o Barcelona fez o contrário, mas como uma crítica sem uma confirmação disso, né? Então, por isso que eu tô te perguntando se na Espanha você chegou a ver alguma crítica sobre isso. Não. Tanto que a estratégia era exatamente a que foi feita. Colocar o Lamine 30, 35 minutos no jogo anterior, ele foi muito bem, o jogador não reclamou, né? Assim, não apontou qualquer desconforto, e depois foi para o jogo. Só que é aquilo, né? Essa lesão do pubis ela é chata, porque, primeiro, que ela é difícil de identificar, é uma inflamação. Segundo, que o jogador pode se enganar em algum momento do jogo, sentir um pouco mais e tentar não forçar. Eu acho que foi isso que aconteceu. E assim, jogador da idade do Lamine, né, sabendo que vai enfrentar um Paris Saint-Germain, havia toda uma expectativa sobre esse jogo. O cara vai tentar fazer de tudo para jogar. E aí é óbvio que o departamento médico tem que intervir, mas não era o caso. Assim, ele tinha jogado e tinha se sentido bem na partida anterior. Eu tive pubalgia e olha, chato, realmente.